Ei, Lu, tudo bom? Ei, Pri, Oi! Kessia, ei, Airô, tudo Oi! bom? Fala, Cláudia. Fala, Paulão, tudo bem? Oi, E aí, Carlos, bora cantar um sertanejo? bora! Bora, Simbora! só! Então vamos lá. Não fica bem, a gente passa bem um outro Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou pra todo canto que havia, por providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Ta 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 ta. Eita, endanço! Meus caros irmãos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Manhã de domingo, manhã de quase início de inverno no hemisfério sul, mas desejo a você estar bem aquecido nos braços do Senhor. Quero ler nessa manhã contigo no Salmo 82, versos 3 e 4. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios.
imperativos da palavra do Senhor para o seu povo, para a sua igreja. Vamos orar nessa manhã. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós nos juntamos nessa manhã como Igreja de Jesus para sermos gratos, para dizer muito obrigado, Senhor, porque nos permite esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque nos deu o entendimento para que tenhamos, ó Pai, na nossa semana esse tempo especial de comunhão, de desfrute da Tua presença. Abençoa-nos, Pai, com a Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, com os Teus imperativos e que tenhamos corações receptivos, ó Deus, à Tua palavra, às Tuas convocações, aos Teus chamados, Pai. Que tenhamos, ó Deus, corações receptivos aos desafios para os quais o Senhor nos conclama, para vivermos, Deus, as belezas, as maravilhas, as alegrias, os prazeres do Teu reino, Pai. Bem como, Senhor Deus, experimentarmos contigo os desafios da nossa missão como servos Teus, Pai. Abençoa assim a Tua igreja, Senhor, abençoa assim a nossa vida, Pai. Que tenhamos coragem para nos amoldarmos, Senhor Deus, a Tua palavra. Ela desafia a nossa humanidade, ela desafia a nossa pecaminosidade, ela desafia os nossos confortos, as nossas conveniências, mas que tenhamos claro em nossa mente, ó Deus, que ela nos oferece prazer, que ela nos oferece alegria, Pai. Tenhamos então, pelo Teu Espírito que habita em nós, essa coragem, Senhor. Pai, nós nos juntamos em oração também para intercedermos por pessoas queridas nossas, próximas, que estão enfermas, que estão enlutadas. Insistimos, ó Deus, e confiamos que do Senhor vem consolo, que do Senhor vem paz, que do Senhor vem esperança. Que os corações daqueles, ó Deus, por quem oramos especificamente, sejam alcançados assim, Pai. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aí no nosso tema O Sentido da Vida, no livro de Eclesiastes. E hoje nós vamos estudar o tema Olhando ao redor. A vida simplesmente não é justa. Quando Salomão examina nos capítulos 1 e 2 a vida debaixo do sol, a partir de um ponto de vista filosófico, despretensioso, sua conclusão foi de que a vida era sem sentido e monótona. Mas quando ele se dispõe a examinar novamente a questão e vai para onde as pessoas realmente vivem, ele descobre que a vida não é tão limitada assim. Conforme ele observa pessoas reais em situações reais, o rei tem que tratar com fatos doloridos, como a vida e a morte, o tempo e a eternidade, o julgamento final. Ele então percebe que ele percebe o que está acima do homem, o que está dentro do homem e o que está à sua frente, e também o que está ao seu derredor. Então ele vai considerar Deus, que está acima, a eternidade que está dentro de nós e a morte que está à nossa frente. E esses são elementos que imprimem dinâmica e sentido à nossa vida, e que em boa medida não permitem que ela se limite à monotonia sugerida nos capítulos 1 e 2. No capítulo 3, então, ele apresenta os três primeiros, Deus, a eternidade e a morte, e agora no capítulo 4, ele traz o que está à nossa volta,
Nós vamos ler então 4, de 1 a 8. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém de inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Salomão, então, ele registra suas observações a partir de visitas que ele faz a 4 lugares diferentes. Ele vai no tribunal, ele vai no mercado, ele vai numa via de peregrinação, ele vai ao palácio. 4 ambientes diferentes do cotidiano do seu reino, e ele se põe a olhar para as várias pessoas que estão vivendo suas experiências diversas nesses distintos ambientes. Sua conclusão, então, é de que a vida é qualquer coisa menos monótona. Afinal, ele percebe que não temos ideia de quais situações haveremos de enfrentar em cada dia. Por isso, em Provérbios, ele nos diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará. Provérbios 27. Salomão então vai ao tribunal. Ele vai tratar com as coisas, ele vai ver como se trata com aquilo que é público. Como diz aquele conceito de política, né? Política é tratar com os negócios públicos para tirar vantagem privada. A nação de Israel tinha um sistema judicial adequado, baseado na lei divina. Mas o sistema poderia ser corrompido como qualquer outro. Moisés alertou os oficiais a julgarem com honestidade e justiça. Os profetas e os salmistas denunciam a injustiça social. E Salomão foi um rei justo e sábio. Nós vemos algumas histórias lá no livro dos reis, que ele julgava o povo com equidade. Mas era praticamente impossível para ele garantir a integridade de todos os oficiais de seu governo. Salomão foi então ao tribunal assistir os julgamentos e viu gente inocente sendo oprimida por oficiais famintos por poder, por oficiais que se corrompiam para terem benefícios e prejudicavam pessoas inocentes. As vítimas então choravam suas amarguras, suas perdas, mas suas lágrimas eram ignoradas. Não faziam qualquer diferença nos trâmites do julgamento. Ninguém os confortava ou os assistia. Os opressores tinham todo o poder e suas vítimas não sabiam e nem eram orientadas a protestar. Nem eram orientadas a requerer alguma reparação pela injustiça sofrida. O rei então testemunha três tragédias no tribunal. A opressão e exploração nos corredores e salas de justiça, dor e lamento na alma de pessoas inocentes e despreocupação e indiferença por parte daqueles que deveriam prover
conforto, direção e defesa. Um tanto decepcionado, e por que não dizer devastado pelo que havia presenciado, Salomão então desabafa: olha, é melhor morrer do que viver oprimido. Na verdade, seria melhor nem ter nascido. Assim, não se teria visto o mal proveniente das mãos do homem vil e impiedoso. Por que Salomão não tomou alguma providência, não fez algo para aplacar essas injustiças? Afinal de contas, ele era o rei. Ai de mim! Nem mesmo o rei poderia fazer alguma coisa para resolver o problema da injustiça. Uma vez que ele começasse a interferir em tudo, em seu governo e administração, certamente ele criaria outros grandes problemas e revelaria mais corrupção ainda. Manter um governo justo, manter ou fazer prevalecer a justiça entre a população tem um preço alto, até para aqueles que governam. Eu não quero sugerir, com a decepção de Salomão, que não devemos prezar pela justiça e lutar para limpar as nossas instituições políticas e de justiça dos corruptos e de sua sujeira. Como servo de Jesus, nós precisamos prezar pelas instituições, orar pelos nossos governantes e fazer o que precisamos para que a justiça e a honestidade prevaleçam. Mas é duvidoso, difícil de imaginar que um imenso corpo administrativo, como o da monarquia israelita ou do próprio Brasil, poderia ser totalmente livre de corrupção, ou que um cruzado, um grande guerreiro, um Messias poderia transformar a situação. Uma pessoa sozinha não consegue fazer isso. O famoso autor do livro O Declínio do Império Romano disse que a corrupção política é o sintoma mais incisivo da liberdade constitucional. Talvez ele estivesse certo. Onde há liberdade para obedecer, há liberdade para desobedecer. E alguns dos oficiais de Salomão, políticos e oficiais de justiça, juízos, decidiram que estavam acima da lei. E esse tipo de procedimento sempre vai implicar no sofrimento de inocentes. Do tribunal, Salomão vai ao mercado. Entristecido com o que viu nos corredores e salas de justiça, Salomão vai ao mercado observar os vários trabalhadores e em suas atividades. Certo de que não seria desapontado, talvez imaginando isso, afinal, trabalho honesto é um dom de Deus. Adão e Eva tinham um trabalho no Éden. E o próprio Jesus, ele foi reconhecido como carpinteiro quando esteve aqui. Salomão, então, considerou lá no mercado 4 perfis de homens. O primeiro dele, o homem fabril, o homem trabalhador, o homem que põe o seu empreendimento, o homem que dá emprego, o homem que se dedica totalmente ao trabalho. E era natural que Salomão encontrasse esse homem primeiramente no mercado. Em seus provérbios ele exalta as virtudes do trabalho duro, do trabalho árduo. O homem era não somente ocupado. Esse homem trabalhador não era só ocupado, mas ele era habilidoso em seu trabalho, competente em tudo que fazia. Ele tinha toda a maestria das técnicas do seu trabalho. É muito para as mãos do trabalhador. Mas e quanto ao seu coração? Salomão, então, apresenta aqui mais um desapontamento, mais um desencanto. A única razão para tanta habilidade, especialização e disciplina no trabalho era a competição com o outro. E o dinheiro que poderia ser ganho através dessa competição quando se estivesse à frente dos concorrentes.
O propósito principal, então, não era produzir bens bonitos e úteis e abençoar a vida de pessoas, mas estar à frente na corrida competitiva e na corrida para sobreviver na batalha pelo pão. Deus não colocou o egoísmo no seu plano de trabalho para o homem. Ele é nada mais, nada menos do que fruto do pecado que está no coração do homem. Há muita cobiça. Os homens querem o que os outros têm. Mais ainda, querem ter mais do que os outros. Cobiça, competição, inveja andam juntas. A competição em si não é um pecado. Mas quando se torna o principal motivo do trabalho, ela transpõe a honestidade. Então se torna um problema. Quando o mercado se torna um ringue de competição, onde a lei do mais forte deve prevalecer, então a desonestidade começa a tomar conta do ambiente. As artimanhas começam a ser as estratégias. E aí prevalece o mais forte. Os pequenos começam a perder, os pequenos têm que vender, os pequenos têm que falir, e o mais forte começa a tomar conta do mercado, começa a ter hegemonia, começa a monopolizar. Certa rivalidade tradicional entre times, entre grupos, entre empresas, é saudável. Mas quando ela implica em disputas acirradas, em busca de hegemonia, em brigas, então aí o pecado começa a tomar conta do ambiente. Salomão viu que a motivação do homem trabalhador, em grande medida, não era nada nobre. E ele também vai encontrar nesse mercado o outro lado, o homem ocioso, o homem preguiçoso. Salomão se movimenta de um extremo para o outro e considera agora o homem que não tem ambição alguma. Talvez o rei pudesse aprender muito sobre a vida examinando as antíteses. Penso que seria difícil para Salomão observar o homem ocioso. Afinal, ele não cultivava qualquer simpatia pela preguiça. A preguiça é um caminho confortável, mas lento, que vai de encontro à autodestruição. Pode ser prazeroso dormir até mais tarde todas as manhãs e não ter responsabilidade nenhuma com a qual arcar, mas não é nada confortável ser desprovido de recursos básicos para levar para casa o necessário para a vida. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços, em um repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O homem trabalhador é motivado pela competitiva corrida da vida, do mercado. O homem ocioso é motivado pelo prazer e é levado à ruína. Este não tem tempo de produtividade, aquele não tem tempo para rever a sua posição, para desfrutar dos seus ganhos. Será que existe algum lugar entre esses dois extremos? Sim, existe sim. E Salomão nos convida a uma reflexão a isso também. Salomão nos convida a encontrarmos no mercado o homem equilibrado, o homem ponderado, cuja vida é balanceada. Ele é produtivo em seu trabalho, mas é também cuidadoso em investir tempo na quietude, no descanso, para investir tempo para ter prazer na lei do Senhor, para ter com a família. Ele não se engaja totalmente na corrida da competição pela vida, mas não se exime das responsabilidades dessa vida. Poucas pessoas sabem como manter esse equilíbrio.
A maioria dos trabalhadores de hoje se entrega a um ou ao outro extremo e não sabe como sair de qualquer um deles. O homem trabalhador pensa que o dinheiro lhe trará paz, mas ele não tem tempo para desfrutar dessa paz. O homem ocioso pensa que fazer nada lhe trará paz, mas seu estilo de vida vai levá-lo à ruína, vai destruí-lo. O homem equilibrado desfruta de ambos, desfruta do seu trabalho, desfruta do prazer, do descanso. Ele desfruta da produtividade do seu trabalho. Ele balanceia entre a atividade profissional e a meditação na lei do Senhor. Você pode ter o que você procura na vida, mas isso tem um preço. Salomão encontra no mercado também um homem independente. Ele nota o homem solitário, trabalhador exímio. Ele então questiona esse homem e descobre que esse homem não tem familiares para o ajudarem em seu trabalho. Ele nem mesmo deseja alguma ajuda. Ele quer ter todo o resultado para si, quer ter todo o lucro para si mesmo. Mas para isso ele trabalha muito, faz todas as tarefas do processo e não tem tempo para desfrutar de seus lucros. E se ele morrer? Ele não tem família para herdar a sua riqueza. Em outras palavras, Salomão nos diz que esse tipo de trabalho é vão. Warren Wiersbe, tratando desse capítulo do livro de Eclesiastes, diz assim, ele cita o filósofo Sócrates, do século 5, 6 a.C. A vida que não é examinada não vale a pena ser vivida, mas o homem independente, ele nunca tem tempo suficiente para perguntar-se: para quem eu trabalho tanto? Por que estou me privando de desfrutes, das alegrias, dos prazeres da vida somente para juntar dinheiro e mais dinheiro? O homem trabalhador, o homem fabril, ao menos provê emprego para outros. O homem ocioso ao menos desfruta de alguns momentos de prazer na vida, mas o homem independente ajuda ninguém, nem a si mesmo. E aí Salomão conclui: isso também é vaidade e trabalho enfadonho. Deus quer que sejamos produtivos, que tenhamos serventia, mas quer também que nossas atividades tenham razão assertiva, que abençoem vidas e tenham equilíbrio. Então essa primeira parte do capítulo 4 nos convida a pensar nesses dois ambientes do cotidiano da vida: o tribunal e o mercado, a política e a produção, a justiça e o trabalho. Ambientes em evidência o tempo todo nas mídias e dos quais, de alguma forma, participamos durante todos os dias da nossa vida. Salomão nos convida, então, a uma construção equilibrada desses ambientes, uma construção com Deus. Quanto à justiça, o rei não é o Salvador. Ele, com todo o seu poder, não pôde evitar que as injustiças acontecessem. O homem corrupto, sagaz, sempre estará no poder. Ele busca isso e alcança. Minimizar essa realidade requer de nós um esforço muito grande, requer trabalho árduo de nossa parte. Cabe a nós sermos parte da solução. Deus conta conosco para a solução do problema da injustiça e da corrupção, como lemos no Salmo 89. Ser consciente como eleitor, não vender o voto, ser participativo, fiscalizar. Veja quanto esforço da população civil para que o pedágio do Paraná fosse revisto, para que algum benefício fosse proporcionado à população. Agora, no final do ano, o contrato vai mudar, a licitação vai ser feita. Está havendo um trabalho muito grande, muito árduo, entre a população civil, uma frente parlamentar, para que essa realidade mude, para que as coisas aconteçam de fato como devem acontecer, com justiça, com honestidade, com lisura.
As obras precisam ser feitas, o pedágio precisa ser mais barato. Mas veja que para conquistar isso, quanta luta, faz 3 anos que a sociedade está se movimentando para que isso acontecesse. Tão difícil era reverter essa situação. Então, é importante esse engajamento. Sem ele, as coisas não acontecem, meus irmãos. Isso está mais do que provado na história da humanidade. Lutar contra a injustiça, contra a corrupção, não, de forma alguma, pode ser sinônimo de espera por alguém ou de acomodação. É importante também que anunciemos as benesses comuns da cooperação. Nós somos os batistas. Os batistas têm a sua organização congregacional na cooperação. Nós podemos ver como isso funciona bem, como o conjunto, agindo em um mesmo objetivo, consegue alcançar os seus resultados. É importante agir com compaixão, com piedade, atender os pequeninos de Jesus com amor, com recurso e com ensino. O nosso trabalho é fazer diferença na vida de um para que esse faça diferença na vida do outro e assim por diante. E anunciar que a bondade de Deus está espalhada por esse mundo. Mostrar que generosidade e altruísmo produzem bem para todos. É um trabalho de formiguinha. Não nos acomodarmos com o nosso conforto enquanto outros estão privados de coisas básicas. Não podemos esperar que uma pessoa faça tudo. O rei não tem esse poder. Veja na Bíblia o Salmo 82, que nós lemos um pedaço. Eu falei 89, mas é o Salmo 82. Nos diz assim, eu vou abrir aqui para nós lermos esse salmo. Salmos 82. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco, fazei justiça ao aflito e fazei justiça ao fraco e ao órfão, desculpem. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Aqui alguns imperativos para que nós tenhamos atitude na causa do fraco, do necessitado, do oprimido. Quanto ao mercado, equilíbrio, trabalho árduo e descanso. Contando sempre com o outro, dedicando sempre a Deus e pedindo a Ele que abençoe a obra das nossas mãos. É importante que vejamos o resultado do nosso trabalho na vida das pessoas, na sociedade. Essa é a produtividade para a qual Deus nos chama, e não somente para o resultado na conta bancária. A insistência da mente mesquinha, calculista do nosso tempo, para que o mercado se limite a uma corrida que incite somente a concorrência, precisa ser questionada. E a partir desse questionamento, deve brotar em nosso olhar o vislumbre dos resultados mais nobres e abençoadores do nosso trabalho. Esse é o homem equilibrado, o homem que tem tempo para o seu trabalho, mas que também tem tempo para meditar na lei do Senhor. Diz assim
o Salmo 1, nos seus versículos 2 e 3, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Na semana que vem, Salomão vai a um caminho de peregrinação, onde ter alguém do lado é melhor do que caminhar sozinho, e vai também ao palácio, um lugar de sucessão, onde o jovem sábio pode ser melhor do que o velho rei insensato. Vimos hoje o tribunal e o mercado. Vimos hoje que é importante que a promoção da justiça parta de cada um de nós. Vimos hoje que é importante buscarmos um equilíbrio entre a produtividade prazerosa e o descanso para a meditação na lei do Senhor. Na semana que vem, então, iremos com Salomão a um caminho de peregrinação e ao palácio. Até lá! Um domingo abençoado a você. Fica na paz do Senhor Jesus. Logo mais à noite poderemos estar juntos também. Um grande abraço. Esse é o fariseu. Ele é um doutor da lei. Ele tem uma lista enorme de tarefas para fazer as leis serem cumpridas e também para cumprir a lei. Não roubar, não matar, não desejar, não ficar perto de samaritanos, jogar pedra nos pecadores, não comer bacon, não cortar cabelo, não fazer a mata. Ufa, acho que eu terminei. Agora eu preciso sair. Ele trabalha demais, demais mesmo. Esse é o levita. E não, ele não sabe levitar. O levita trabalha no templo. Ele precisa deixar tudo organizado para que o povo pudesse adorar ali. Eles também conduziam as pessoas na música para que todos cantassem juntos. Eu vou pra Jericó, agora eu vou. Pararatimbum, 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 eu vou pra Jericó, agora eu vou. Esse aí é o samaritano. Os judeus não gostavam muito dos samaritanos porque... essa é uma longa história. Mas o que vocês precisam saber é que os judeus achavam que os samaritanos não eram dignos de serem chamados filhos de Deus. E eu sou uma vítima de assalto nessa estrada de terra, longe de qualquer cidade ou civilização. Perdeu! Escuta, moça, a gente não pode conversar. Você vai conversar com a minha mão! A gente conseguiu! Perdeu! Vamos embora daqui! Ai, gente. Bom, e foi assim que eu vim parar nessa situação. Mas essa é uma história que vocês conhecem, só que nunca ouviram sendo contada desse jeito. Ai, fica ligado. Ai!
Ai, alguém me ajuda! Ai! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Chama o SAMU! Ai! Ai! Ai!